Muito bem, vamos lá. O nosso Livro dos Espíritos. Nós estamos na questão número 92, no item Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Nós vimos no nosso encontro passado, o início desse item, quando Kardec faz algumas perguntas sobre o espírito, né, como esse elemento do universo, quais são as suas características. Porque ele faz uma divisão bastante clara, né, sobre o que é a matéria. Nós estudamos no início aqui do nosso livro, especialmente ali na parte da criação. Falamos sobre o espírito agora e em breve falaremos sobre o perispírito. Em breve não, na sequência, falaremos sobre o perispírito. Então Kardec faz uma divisão bem clara do corpo, do perispírito e do espírito. Nós estamos aqui então falando do espírito e da ubiquidade, né, a capacidade que ele tem de estar em vários lugares ao mesmo tempo. E Kardec aqui ele começa na questão 88, perguntando se ele tem uma forma limitada, constante. Os espíritos dizem que para nós não, mas para os espíritos sim, né, embora não encontrem paralelo aqui no nosso mundo para abordarem essa estrutura, né, que tem essa consciência. Quando fala sobre estar em vários lugares ao mesmo tempo, Kardec coloca nessa questão 89 algo bem interessante. Ele faz uma relação entre estar presente em todos os lugares, essa é a definição de ubiquidade, estar em vários lugares ao mesmo tempo, com a velocidade com que o espírito demora para poder se deslocar de um lugar para outro. Então ele fica se perguntando, estar ao mesmo tempo seria, né, você se deslocar com essa velocidade do pensamento, estando em várias partes ao mesmo tempo? Seria essa a pergunta então que ele coloca, e é assim que ele vai direcionando aqui o nosso raciocínio para explicar essa onipresença, né, ou pelo menos essa presença aparentemente constante, né, para todos ao mesmo tempo. Vamos lá. Iris, bom dia. Isso, melhorou, obrigado. É que a sua câmera estava aberta e acaba muitas vezes prejudicando um pouquinho a nossa transmissão. Mas obrigado. Bom dia, Sandra. Então aqui para nós, ele fala sobre esse deslocamento relacionado com estar presente em vários locais ao mesmo tempo. Nós estudamos aqui então 89, 90 e a 91, e nessa 91, Kardec também agora ele traz mais um item que é a respeito de estar nessa matéria opõe obstáculo aos espíritos. Também a mesma coisa, quer dizer, o espírito não apenas se desloca com a velocidade do pensamento, como ele também não encontra barreiras para poder se deslocar. Então vejam que, a princípio, ele não trata nessa questão, e ele vai abordar isso na questão 92, sobre a capacidade que o espírito tem de irradiar o seu pensamento para todas as direções. Mas antes de abordar essa irradiação, ele fala sobre se deslocar, sobre não ter obstáculo, com que velocidade há esse deslocamento. Então ele vai construindo esse raciocínio para nós, até chegarmos nessa questão 92, que é a que a gente vai abordar agora, para finalizar esse item da forma e ubiquidade, quando ele pergunta aos espíritos, então, têm os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? A resposta: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Todos os espíritos irradiam com igual força? Ele pergunta aqui para poder complementar o raciocínio. Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Então nós vimos aqui, Cássio, bom dia. Então vimos aqui
Esses dois, por isso que é importante, Angelina, você curtir aqui a sala, porque aí ela fica marcada aí no seu pautal, que você pode entrar direto por ela, tá? Para evitar que você se desvie para outras salas, tá? Mas vamos lá. Então, o espírito não se divide. Essa é uma capacidade que para nós encarnados é muito difícil de nós construirmos no nosso raciocínio. Exatamente, mais uma vez, porque nós não temos paralelo aqui no nosso mundo que possa dar para nós uma visão sobre o que é estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Na verdade, ele até aqui traz para nós um entendimento, faz aqui uma comparação, usando, por exemplo, a televisão, em que você tem uma transmissora, e dessa transmissora você tem ali todos os receptores que podem, ao mesmo tempo, receber essa imagem, essa transmissão. Então, isso acontece, né, usando esse paralelo, é exatamente aquilo que os espíritos trazem de comparação para nós. Mas isso depende, como foi colocado aqui no item A, no item 92A, se todos os espíritos irradiam com igual força. E aí ele coloca, longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um. Então, mais uma vez, a gente vai, aos poucos, conhecendo a capacidade que o espírito tem de se deslocar, a capacidade que o espírito tem de transpor matéria, e a capacidade que o espírito tem também de estar em muitos lugares ao mesmo tempo, essa capacidade de irradiar. Então, são pelo menos 3 nesse item que nós estudamos, para mostrar o que o espírito é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo a reflexão que nós temos é sobre a capacidade de cada espírito para poder executar essas ações. Kardec complementa aqui, antes de nós passarmos para Miramês, porque mais uma vez o nosso objetivo ao estudarmos esses temas do mundo espiritual não é exatamente ficar inventando a roda, né? Então, nesse caso, qual é o nosso propósito? É fazer com que, através do relato das orientações dos espíritos, nós consigamos ter uma compreensão maior, uma compreensão mais clara sobre tudo isso. Bom dia, André. Então, Kardec complementa da seguinte forma: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade, atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, emite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Então, mais uma vez, é muito difícil para os espíritos trazerem para nós uma explicação sobre aquilo que para nós ainda não é compreensível, exatamente porque falta para nós sentidos para perceber essa capacidade, porque como nós estamos ligados ao mundo material, a realidade material para nós é aquela palpável. O resto entra num campo abstrato, que é o campo da nossa imaginação, o campo dos nossos pensamentos, que nós não conseguimos ainda concretizar de uma forma clara, de uma forma verdadeira dentro desse sentido. Então vamos aqui para ouvirmos um pouquinho, para lermos um pouquinho sobre aquilo que Miramês traz para nós como orientações. Bom dia, embaixador. Ele diz assim para nós então: ubiquidade. Falamos que o espírito é uma luz, por não encontrarmos termos mais adequados que possam retratar com fidelidade seu porte espiritual. Então, deixa eu ver aqui por essa primeira frase, que ele traz para nós que o espírito é uma luz, porque luz é aquilo que nós vemos. Mais uma vez, são os nossos sentidos que, compreendendo um determinado elemento do nosso meio, nós fazemos uma comparação. A nossa visão é capaz de perceber a luz. Portanto, os espíritos sendo luz e se irradiando é aquilo que mais próximo se enquadra dentro dessa realidade. Então nós podemos desenhar, né, essa visão que os espíritos trazem através dessa pálida comparação. E ele diz ainda: pode-se dizer que a luz é o seu atributo, pois sai do seu ser e irradia qual o sol faz,
E aqui ele traz mais uma. Quando nós falamos que o Espírito é a luz, na verdade é importante nós entendermos que a luz é um atributo do Espírito, como se nós fôssemos uma lâmpada, e no momento em que nós iluminamos, essa nossa luz se irradia para todos os lados. E aqui vai ainda uma outra comparação. A intensidade com que essa luz brilha representa também o grau evolutivo de cada espírito. Quanto maior o seu brilho, significa que maior é a sua evolução. Se Jesus poderia ser comparado, né, a gente lembra daquela palestra que Divaldo fazia no encerramento do 4º Congresso Mundial, que aconteceu em Paris em 2004, uma palestra bem clássica para nós, quando ele então falava sobre Jesus ser o nosso sol, né? Nesse caso a luz é um atributo, né? A luz é aquilo que é produzido pelo Espírito, e não o Espírito sendo uma própria luz, né? Atributo é aquilo que ele produz, é aquilo que ele é capaz de gerar. A mesma coisa do pensamento. O Espírito não é o pensamento, mas o Espírito gera o pensamento, o Espírito produz um pensamento. Então, atributo significa isso. É uma consequência daquilo que ele é capaz de criar. Então, nessa palestra, o Divaldo falava que Jesus é o nosso sol. E aí, então, é bem interessante mostrar que, pela grandeza com que Jesus brilha, irradia sendo um sol, nós somos pequenas faíscas. Nós somos pequenas centelhas. Centelhas são aquelas fagulhas que saem de uma fogueira, né? Foi em Paris, em 2004, Andréia. Se você colocar Divaldo, Paris 2004, você vai encontrar. E eu até comento várias vezes, né, nós até estudamos sobre esse tema no Livro dos Médiuns, né, só fazendo aqui um parêntese, quando nós estudamos no Livro dos Médiuns a respeito da incorporação, né, do transe mediúnico, né, e essa palestra ela foi muito significativa. Nesse sentido, no sentido técnico de vermos o transe mediúnico, porque Divaldo ele vai falando, ele vai comentando a palestra, comentando, e de repente no final da palestra existe uma transição do transe mediúnico que acontece de uma forma tão sutil que você não é capaz de, num determinado momento, definir se é o Dr. Bezerra ou se é o Divaldo que está falando. De tão bonito que é. E aí então o Divaldo vai mudando a expressão, mudando a velocidade, o tom da voz, mudando o conteúdo, e você percebe que naquele momento já não é mais Divaldo, mas é o Dr. Bezerra. E isso filmado, né? Isso com a câmera assim, bem focada no rosto dele, isso Divaldo, bem focada no rosto dele, e vai mostrando essa transição de uma forma tão sutil e tão bonita que é muito legal de perceber isso, além, claro, do próprio conteúdo, né? Então, nesse caso, Divaldo falava sobre isso, né, que Jesus é o nosso sol. Né? Mesma coisa também, o Dudu. A mesma coisa, né? O Dudu fazia uma palestra para nós. Uma palestra não, uma entrevista que ele dava para o nosso grupo de mocidade, lá do Espiritismo.net, no canal do YouTube. E aí o Dudu, no final, quando ele ia fazendo a prece, de repente o Júlio substituiu o Dudu e a prece aconteceu de uma forma muito sutil. Foi muito bacana, né? Então, são essas sutilezas que a gente vai percebendo através, né, nessas comunicações com os amigos do plano espiritual. Mas voltando para cá então Jesus sendo o nosso sol, nós somos então pequenas fagulhas, né? Isso, o Divaldo lá, e agora o Júlio já é outra, né, já é um outro espírito amigo que se manifestou através do Dudu, né? Então Divaldo, Paris 2004, que vocês vão acompanhar. 2004, no 4º Congresso Espírita de Paris. Isso. Depois a gente pode pesquisar e colocar para vocês lá no grupo, não tem problema. Mas vamos lá. Então, essa luz. E ele segue dizendo para nós então, né, mais uma vez, pode-se dizer que a luz é o seu atributo, pois sai do seu ser e irradia qual o sol o faz. Então cada um de nós tem uma capacidade de irradiação. Quanto maior a nobreza dos nossos sentimentos, quanto maior a solidez dos nossos valores, mais intensa é essa luz que nós irradiamos, ou seja, essa força mental que nós irradiamos, ela é muito mais intensa, muito mais poderosa, fazendo essa comparação com a luz por falta de um elemento mais compreensível para nós. E ele segue.
pode ser estudada e analisada em laboratórios, se esses estiverem capacitados para tal empenho. O futuro vai mostrar que essa luz é uma energia divina na dimensão que, por enquanto, escapa à análise humana. O espírito não se divide, quando por vezes aparece em vários lugares diferentes. O que chamam de ubiquidade é o seu poder de irradiação que pode tanto transmitir anúncios, como no caso de mensagens para sensitivos, como suas próprias imagens, apresentando-se em muitos lugares ao mesmo tempo. Pelas coisas materiais pode-se analisar as espirituais, mesmo que as comparações sejam pálidas. É o caso da televisão. Pode-se projetar a imagem de um homem ou um fato em todas as direções, sendo vistos em vários lugares ao mesmo instante. E o poder do espírito é bem maior que o dos aparelhos feitos pelos homens. Certamente pode acontecer com maior evidência. O Cristo pode aparecer nos lugares que desejar na Terra ao mesmo tempo. No mesmo instante, a todas as pessoas que achar conveniente, pelo poder da sua mente, e transmitir mensagens diferentes para cada pessoa ou agrupamentos. Ele é o dirigente máximo de toda a Terra, conhecedor da ciência divina, e pode usá-la quando lhe aprouver. Coloca lá no grupo, Dudu, por favor, porque depois fecha aqui e a gente perde, né? Beleza, então, valeu. Então depois vocês assistam essa palestra, que é bem interessante em termos de conteúdo e também em termos de fenômeno, né? Para quem gosta de estudar mediunidade. E ele segue ainda. Há alguns espiritualistas que compreendem esse fenômeno como divisão do espírito. Estão enganados. O espírito é indivisível, contudo tem o poder de irradiação em todos os sentidos, sendo que cada um arregimenta forças diferentes de acordo com a sua elevação espiritual. O centro consciencial da alma ainda está para ser estudado. O professor, que se chama Tempo, pede que esperemos no espaço a maturidade. Enquanto usarmos o raciocínio, a compreensão dessa verdade escapará ao nosso entendimento. Então, olha que interessante que ele põe, que o nosso raciocínio, embora seja uma das maiores capacidades que nós seres humanos temos, né, diferentemente, por exemplo, do amor, que é a capacidade máxima que nós temos do sentimento, mas o raciocínio para nós ele é limitante, porque o nosso raciocínio depende dos elementos que nós vamos desenvolvendo com o passar do tempo. Então a nossa inteligência ela vai processando as informações que nós temos acesso. Portanto, para analisar aquilo que diz respeito ao espírito, nós precisamos de elementos que fogem a essa realidade que nós estamos vivendo. Tudo aquilo que nós aprendemos nas escolas, tudo aquilo que nós aprendemos nas experiências de vida, nós estamos, na verdade, juntando elementos para formar um raciocínio. E quando nós falamos do espírito? Quais são os elementos que embasam essa nossa capacidade de entender a potencialidade de algo que é incompreensível para nós? Então, mas ele coloca assim: enquanto usarmos o raciocínio, a compreensão desta verdade escapará ao nosso entendimento. Esperemos que outros dons possam surgir para a nossa maior capacidade moral e intelectual e que o espírito atinja a maior dimensão para entender sem pesquisar, de sentir por maturidade e de conservar a pureza mental por maturidade. Os poderes do espírito superior ultrapassam todas as somas de valores reduzidos alcançados pelos homens. O homem encarnado vive encarcerado e, mesmo sendo espírito evoluído, se encontra tolhido na manifestação dos seus próprios valores, como encontra dificuldades de analisar e retirar e registrar os fatos, mesmo com os seus dons, ao contrário do espírito na sua liberdade, sem o fardo da carne, que pode fazê-lo de forma total. Aqui lembra também, né?
O fardo da carne significa o espírito na condição de encarnado. Mas mesmo desencarnado, como nós chegamos até a comentar ontem, estudando o nosso Loucura e Obsessão, mostra que mesmo estando desencarnado, ele ainda permanece com a consciência limitada pela realidade espiritual que ainda está presente nele. Então ele está desencarnado, mas vivendo ainda como encarnado, com os problemas da encarnação, com a sua história de encarnado, com a sua identidade como encarnado. Então não significa que o fato do espírito estar no mundo espiritual, ele adquire de imediato a capacidade de usar todos os seus dons, todas as suas potencialidades. Mas ele segue ainda para nós. São dois estágios bastante diferentes um do outro. E para que não haja um choque maior no desenlace, ao se passar de uma dimensão para outra, a doutrina dos espíritos vem preparando, ensinando as primeiras letras do alfabeto espiritual, para que se possa sentir mais segurança e maior fé no momento em que se deveria passar pela porta estreita e ver a luz com maior beleza, ver surgir as promessas da ressurreição, que é encontrarem a si mesmo sob a luz da verdade. Então ele traz para nós que a doutrina espírita é de fato uma escola do espírito, não apenas trazendo para nós valores morais, mas trazendo para nós também um entendimento científico dessa realidade espiritual por essa metodologia de observação que a doutrina espírita, em que a doutrina espírita se embasa. Ainda temos muito que aprender acerca dos poderes espirituais, mas é bom que comecemos onde nos encontramos, porque Deus está presente em toda parte, e para encontrá-lo basta querer, entrando assim em condições de aprender com ele. E os melhores processos são os ensinados por Jesus Cristo. Então aqui, esse comentário de Miramês, porque mais uma vez eu falo para vocês que muitas vezes nós tentamos fazer uma interpretação baseada no nosso entendimento. Quando nós lemos um espírito trazendo para nós uma linha de raciocínio diferente da nossa, e isso é bem interessante porque Kardec, ele comentava lá no início do desenvolvimento da doutrina espírita, ele comentava que a prova que se tinha da realidade de uma manifestação mediúnica, de uma ideia extracorpórea, era exatamente a forma diferente com que o espírito pensava, se comparado com aqueles que compunham aquela reunião mediúnica. Então os encarnados viviam dentro daquela realidade, viviam dentro ali das suas vidas naturais, das suas vidas comuns, e de repente vinha uma manifestação mediúnica quando o espírito trazia uma ideia do mundo espiritual que ninguém tinha capacidade de imaginar aquilo. Algo que fugia completamente ao entendimento. Então ele dizia, a prova está no conteúdo. Porque ninguém era capaz de pensar daquela forma. E aqui quando a gente estuda um relato como Miramês, incluindo também as manifestações dos amigos espirituais que participam aqui do nosso trabalho, trazendo as suas visões do mundo espiritual, que nós não somos capazes de perceber, porque a nossa realidade é composta, como foi colocado por Miramês aqui a respeito do raciocínio, em torno daquilo que nós vivemos. Nós produzimos ideias, produzimos raciocínios em cima dos estímulos que nós recebemos do nosso mundo. Para falar do mundo espiritual, com esses argumentos que são colocados aqui por Miramês, por exemplo, somente estando no mundo espiritual, ou sendo muito criativo para estimular tanto a fantasia que encontre, muitas vezes até de uma forma coincidente, essa realidade do mundo espiritual. Por isso é muito importante estudarmos a doutrina espírita com as orientações dos espíritos, e não termos a pretensão de nós, encarnados, querendo trazer respostas baseadas na nossa única realidade. Isso aqui é bem interessante. André colocou, o espírito tem que ser muito elevado para conseguir fazer isso, estar como presença em vários lugares da Terra com várias pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, André, aqui é uma tentativa que a gente tem de entender. Um espírito mais desenvolvido, ele é capaz de falar ao mesmo tempo com muitos grupos, com muitas pessoas que se encontram
Naquela faixa vibratória, ele pode, por exemplo, não falar ostensivamente, mas ele pode levar essa inspiração para muitas pessoas ali a quem ele direciona. Mas, ao mesmo tempo, do mesmo modo que ele pode ser genérico, irradiando o pensamento e lançando sobre um grupo de pessoas, ele pode também, à distância, concentrar o seu pensamento para focar numa determinada pessoa ou num determinado grupo. Então é como se eu ficasse mentalizando aqui o nosso grupo, jogando as minhas ideias sobre vocês especificamente. E vocês, tendo essa capacidade, essa sensibilidade, poderiam perceber aquilo que eu estou irradiando. Então é interessante também outra situação sobre essa capacidade de irradiação que nós já conversamos, por exemplo, quando nós falávamos sobre as grandes calamidades que aconteciam no nosso mundo. No caso, por exemplo, um grande atentado, como aconteceu às Torres Gêmeas naquela época, em 2001, quando nós pegamos 2004, o tsunami que aconteceu lá em Sumatra, naquela região da Oceania e tudo mais. Então, muitas pessoas diziam assim, olha, eu tive um sonho de que uma tragédia ia acontecer. E no dia seguinte, no dia seguinte ou nos dias seguintes, essa tragédia aconteceria. Acabaria acontecendo. E eu me recordo de uma entrevista, foi bem naquele período mesmo, que inclusive estimulada por aquela situação, essa entrevista aconteceu com Raul Teixeira, o nosso querido Raul. E ele falava sobre a capacidade que as pessoas tinham de premonição. E essa premonição acontecia da seguinte forma. Uma pessoa encarnada, ou mesmo desencarnada, estando numa determinada faixa vibratória, que não quer dizer que seja positiva ou negativa, mas ela está sintonizada com aquela faixa vibratória, ela é capaz de captar pensamentos que vão sendo irradiados. E ele comentava, por exemplo, no caso de um atentado terrorista, quem eram as pessoas que estavam elaborando aquilo? Quem eram os espíritos que estavam envolvidos na inspiração daquele evento? Quem eram os espíritos que tentavam demover aquelas pessoas de fazer tudo isso? Enquanto essas inteligências se mobilizavam para elaborar ou para evitar que aquilo acontecesse, é como se eles estivessem irradiando o pensamento de uma forma inconsciente. Aquelas pessoas mais sensíveis percebiam esses pensamentos e começavam a produzir ideias, produzir imagens, ou até mesmo a sonhar com isso a partir do momento em que eles espiritualmente entravam em sintonia e eram atraídos por aquele evento. Então o pensamento se irradiava, e isso acontecia de uma forma inconsciente. No caso, por exemplo, de um tsunami, ninguém planejava aquilo, mas os espíritos responsáveis, compreendendo que aquele fato ia acontecer, por uma capacidade que nós ainda não entendemos, eles também estavam irradiando pensamentos. Espíritos que percebiam aquilo também tinham ali aquela sensação, aquela angústia, aquela expectativa de que algo acontecia. Nesse momento, os pensamentos estavam sendo irradiados. Então isso acontecia de uma forma inconsciente. Nesse caso aqui nós temos o mesmo princípio, em que o espírito é capaz de estar em muitos lugares ao mesmo tempo, através da projeção do seu pensamento. Então aqui é o máximo que a gente consegue alcançar, em que o espírito direciona seu pensamento intencionalmente para determinado grupo, e esse grupo acaba percebendo. E esse pensamento pode se tornar tão intenso que a sua presença pode ser percebida. Mas percebida de uma forma genérica, ou mesmo ser percebida de uma forma patente, de uma forma ostensiva, quando ele quer estar presente junto àquele grupo ou àqueles grupos. Então é a capacidade de irradiar-se, que é uma capacidade que nós ainda não compreendemos, e a luz para nós, ou esses meios de transmissão, como rádio, como televisão, como celular, são essas ondas eletromagnéticas que simplesmente estão por toda parte. E há aqueles que, estando em condições de se sintonizar aquele rádio, naquela estação, naquela frequência, de captar aquelas ondas, ele então tem essa percepção. Essa é a capacidade que o espírito tem, então, de experimentar, de vivenciar a ubiquidade, que é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que, complementando aquilo que Kardec traz, nessa questão 92A, quando ele pergunta, todos os espíritos irradiam com igual força? A resposta, longe disso.
Essa força depende do grau de pureza de cada um. E para isso, então, né, são potencialidades do espírito. O próprio deslocamento, né, antes de ontem, na nossa reunião, nós falávamos aqui sobre a questão número 91 e, ao mesmo tempo, também na questão número 89. A 89, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E aí a gente viu, né, ou então 90, o espírito que se transporta de um lugar para outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Depois, na 91, a matéria opõe obstáculo aos espíritos? E aquilo que nós estudamos com Miramês, então, é que essa é uma capacidade que nós temos, de nós nos deslocarmos com a força do pensamento. É uma capacidade que nós temos de transpor qualquer tipo de matéria. Mas isso depende do grau evolutivo do espírito. Quanto mais desmaterializado ele se encontra, maiores são as suas capacidades. E aqui essa potencialidade dele, de ser desmaterializado, não é simplesmente uma questão de querer. É uma consequência do seu estado evolutivo. Porque, como foi colocado para nós, aqui quando nós estudamos a 91, se a matéria opõe obstáculo aos espíritos, o Miramês comentou com a gente que tem espírito que para ele uma parede é tão sólida quanto para o encarnado. Embora ele não tenha matéria. Mas para ele, aquela estrutura opõe para ele um obstáculo. Porque assim ele se entende. Para poder se deslocar, temos espíritos que não apenas, muitas vezes, se utilizam dos mesmos veículos que nós encarnados utilizamos para se deslocarem, como tem espíritos que se prendem a determinados locais e não conseguem sair. Como é o caso, por exemplo, daqueles espíritos que ficam presos aos seus próprios despojos. Porque é uma questão de consciência, é uma questão de estágio evolutivo, e a mente do espírito está muito vinculada com os fluidos. E essa capacidade de irradiação está também ligada ao fluido, porque o espírito, quando ele mobiliza seu pensamento e irradia suas ideias, ele mobiliza esses fluidos que se encontram no espaço. E isso vai de acordo com distância, com velocidade, com alcance que ele consegue para poder estar em diferentes lugares. Tudo isso é a força do pensamento. Por isso que, mais uma vez, Miramês comentou que as escolas do espírito no plano espiritual trabalham com a força do pensamento. Porque é ali que se encontra tudo. O espírito depende da qualidade do seu pensamento para que ele possa se desenvolver. Então, aqui nós encerramos nesse item 92 essa parte da ubiquidade da forma dos espíritos. Então, o pensamento vinculado aos fluidos produz, então, esses fenômenos. E isso depende, mais uma vez, da qualidade, do estágio evolutivo em que cada indivíduo se encontra. Né? Aqui agora na questão 93, entrando aqui agora no perispírito, que é esse novo elemento, novo entre aspas, novo elemento que Kardec apresenta para nós, que os espíritos apresentam para nós, era novo naquela época porque algumas citações, como por exemplo, né, o corpo espiritual, como Paulo de Tarso mencionava lá nas suas cartas, o corpo espiritual era o nome que se dava para aquilo que o espírito revestia estando no mundo espiritual. Assim como outros termos dentro de outras escolas, também falava que o espírito possui uma estrutura com que ele se apresenta, com que ele vive no plano espiritual. E aí então veio esse nome perispírito. É um neologismo, é uma palavra nova que foi criada baseado nesse prefixo peri, que significa em volta, periferia, perisperma, pericárdio, e o perispírito se tornou então esse novo nome. E Kardec então apresentava, lembrando que esse tema perispírito foi apresentado naquela época, em 1857, depois ali 1860, na nova edição, para aquele grupo que nunca tinha ouvido falar disso. Então ele fez uma divisão bem clara, que a doutrina espírita então vai apresentando dentro dessa visão mais técnica. Tem então o espírito, que é a consciência, temos o corpo material, que é o biológico,
formado por esses elementos que nós encontramos na natureza, e temos o perispírito, que é esse corpo fluídico. E aqui então Kardec traz essa primeira visão, que para nós, como eu comentei com vocês, quando nós iríamos estudar esse tema, nós já estamos bastante habituados a falar de perispírito. Hoje nós estudamos sobre mediunidade, nós estudamos sobre práticas de cura, nós estudamos sobre vida no mundo espiritual, sobre fenômenos de aparições. Então para nós hoje esse tema é bastante familiar, embora o perispírito por si só, ele não é tão compreendido assim. Porque o que nós compreendemos do espírito são as consequências da sua existência. Ou seja, nós observamos os fenômenos que o perispírito provoca, mas não conseguimos estudar o perispírito propriamente dito. É aquilo que nós vimos ao estudarmos lá, na primeira parte sobre criação, sobre essa matéria escura que existe hoje no universo. Os cientistas não conseguem ver essa matéria, por isso que o nome dela é matéria escura. Mas eles são capazes de observar fenômenos na natureza, no espaço, fenômenos relativos à gravidade, a forças que são provocadas por esse fenômeno, por esse elemento. Então eles deram um nome baseado naquilo que eles observaram sobre distorções do percurso da luz, por exemplo. Tecnicamente, a luz ela é um elemento que se projeta em linha reta, mas de repente no espaço eles perceberam a luz fazendo curva. Significa que alguma força está atraindo aqueles fótons, aqueles elementos que provocam esses raios de luz. Mas o que é essa coisa que provoca essa distorção? Chamaram de matéria escura. Então eles não conhecem o elemento, mas observam os fenômenos que ele provoca. Para nós é a mesma coisa. Nós não conhecemos o perispírito, mas somos capazes de observar aquilo que ele provoca. No caso, por exemplo, como é que acontece a comunicação mediúnica? O espírito vem, aproxima seu perispírito do médium, transmite o seu pensamento, transmite os seus sentimentos, inclusive de uma forma negativa, no caso da obsessão, como Kardec comenta lá no livro A Gênese, quando ele diz que o espírito envolve o obsediado como se tivesse uma coberta em volta dele, e acaba sufocando aquele indivíduo através da imposição das suas ideias, dos seus sentimentos. Ou então através da cura, quando através do passe, por exemplo, existe ali a transfusão desse fluido para que o outro possa se recuperar, se fortalecer. Quando os espíritos se materializam, nós vemos ali o seu formato, é o perispírito, que adota aquela característica, a sua aparência, de acordo com a força do seu pensamento que molda esse fluido. Então nós vamos observando fenômenos. Mas e o perispírito? Alguém já tirou um pedacinho, colocou no microscópio e olhou para ver como é que é? Não, porque isso não é material. Então hoje as nossas ciências não podem perceber esse elemento, não podem estudar esse elemento, mas nós observamos os seus fenômenos. Então é assim que nós conhecemos o perispírito. E hoje nós temos estudiosos que se dedicam a analisar todos esses fenômenos para tentar compor exatamente o que seria esse perispírito. Nós veremos aqui alguns detalhes curiosos que a gente vai estudar agora. André colocou, né, até porque não conseguimos alcançar essa propriedade, nem sequer imaginamos, né? Quer dizer, imaginar é de graça, né, André? Cada um imagina do seu jeito. Mas agora entender exatamente a realidade dele já é outra história. Por isso que nós vamos perceber, né, que então nós vamos, por tentativas, tentando nos aproximar, primeiro com aquilo que nós observamos e depois com aquilo que os espíritos trazem para nós em termos de orientação. Aí a gente vai juntando esse quebra-cabeça para tentar formar mais ou menos aquilo que compõe o perispírito. E até mesmo no plano espiritual, dependendo do grau evolutivo, da faixa em que os espíritos estão, é difícil porque o perispírito, os fluidos de um modo geral, são tão materiais quanto a própria biologia. E tanto é assim que a gente percebe espíritos ainda trazendo sequelas de lesões que são provocadas no corpo físico que acabam refletindo sobre o corpo perispiritual. E aí eles não conseguem distinguir uma coisa da outra. Então é preciso uma capacidade uma capacidade intelectual e evolutiva para que o espírito consiga penetrar nessa matéria e entender a sua constituição. Não basta dizer que ele é feito do fluido cósmico universal.
Se nós não sabemos o que é fluido cósmico universal, o que adianta você tentar entender do que é feito o espírito? O perispírito, né? Então são por essas aproximações que a gente vai chegando. E é importante lembrar que a nossa capacidade de entendimento também depende do estágio em que nós estamos em termos de evolução e do mundo onde nós vivemos. Estarmos num mundo limitado como o nosso, tentar entender aquilo que foge da nossa realidade, é para nós um grande desafio. Por isso nós ficamos ainda no campo da especulação, especulando, tentando imaginar, criando teorias para tentar explicar aquilo que para nós ainda é inexplicável. O Brás colocou ontem, conversando com um advogado, né, o quanto o planeta Terra ainda encontra analfabetas sobre o mundo espiritual. O espírito, nem muito, né, Brás? A doutrina espírita tem esse papel de alfabetizadora, mas a gente vê ainda o quão ainda ela precisa crescer para expandir a sua área de influência, no bom sentido, para transmitir esse conhecimento, porque o conhecimento está dentro da doutrina. Estudada, respostas apresentadas, mas para isso as pessoas precisam se interessar em acessar esse conteúdo, para ter essa compreensão melhor. Porque enquanto isso não acontecer, nós continuaremos ainda analfabetos. André colocou para mim, acho mais importante entender sem querer saber mais. Senão vou ficar procurando, né, em casca de ovo. E não vou chegar a lugar algum, né? Cada um, né, André, vai buscando o seu conteúdo, um conteúdo de interesse, de acordo com as condições em que se encontra. Para muitos de nós, por exemplo, entender, desenvolver valores, entender sobre a nossa relação com o mundo espiritual, enquanto que outros estão tentando entender os elementos que compõem o mundo espiritual. Então, cada um de nós ali tem um foco, de acordo com as experiências que nós estamos vivendo. Isso não quer dizer que é bom ou que é ruim, mas vai chegar um momento em que, quando nós estivermos, por exemplo, no mundo regenerado, em que todos nós já temos as nossas consciências quitadas com as leis divinas, nós teremos liberdade para explorar outras áreas de conhecimento. Mas, por enquanto, né, essa presença dessas experiências de resgate, de aprendizado que nós estamos vivendo, são muito limitadoras para nós. Não dá para fazer de conta que nós não temos problema para concentrar em outras coisas. Mas nada impede, né? É mais ou menos aquela comparação que nós já discutimos sobre isso também, quando se fala sobre a ciência explorando o espaço. Mandando, por exemplo, né, sondas para a Lua, mandando sondas para os confins do universo, criando telescópios e coisa e tal, enquanto tem gente passando fome aqui no mundo. E Carl Sagan, que nós já falamos sobre ele comenta, mas o problema da fome não é porque estão explorando o espaço. O problema da fome é por causa da desigualdade, como consequência do egoísmo do homem. Então o fato de ter pessoas passando fome não impede a ciência de avançar na sua área de conhecimento. Agora, o ideal seria que todas as coisas acontecessem de uma forma harmônica. Mas infelizmente isso não acontece. O Brás colocou, as religiões agora estão despertando para isso, né? Vamos ver quanto tempo demora, né, Brás? Tem que passar por essa transformação, principalmente saindo dessas ideias dogmáticas limitadas, dogmáticas no sentido pejorativo, não no sentido construtivo, né? Mas presas ainda nas suas bases filosóficas, sem querer ousar. E a gente vai entrar naquela, aí então a gente vai lembrar daquele artigo que nós estudamos lá na Revista Espírita, quando aquele espírito israelita trouxe aquela comunicação. Quando ele disse que é importante, ele falava isso para a comunidade judaica, né? Ele disse, é importante que aqueles que são seguidores, os israelitas, entendam que a religião precisa evoluir. Não adianta você ficar preso em textos de 2.000, 3.000 anos, sendo que agora você tem capacidade de explorar outras ideias que naquela época não se tinha, como, por exemplo, a comunicação com os espíritos, a realidade espiritual. Então, naquelas sociedades antigas, as bases foram construídas de acordo com as necessidades daquela sociedade.
3.000 anos depois, as necessidades são outras, mas os textos continuam os mesmos. Então é importante que as religiões se renovem, buscando novos entendimentos sobre aquilo que vem sendo apresentado. Enquanto elas não se modificarem, infelizmente, nós continuaremos presos. É que pegarmos o cristianismo, por exemplo. O cristianismo estuda aquilo que tem no Antigo Testamento e aquilo que Jesus trouxe. Nós já estamos 2.000 anos depois. E continuam estudando os mesmos profetas do passado. Tudo isso é válido moralmente? Sim, é válido moralmente. Mas em termos de entendimento sobre a nossa realidade espiritual, nada se modificou de 2.000 anos para cá. Por isso, então, essa renovação é importante. Mas vamos lá, pessoal. Aqui, então, na primeira questão, 93 do perispírito, Kardec pergunta: o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve-o uma substância vaporosa para teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, quer dizer, muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na matéria e transportar-se aonde queira. Então existe alguma coisa que envolve. Mais uma vez, para nós hoje, falarmos de perispírito é algo absolutamente comum. Tratamos disso o tempo todo, mas naquela época, quando essa informação chegou, era uma novidade. E continua sendo novidade para hoje, né? Porque a gente lembra, dentro daquele ditado popular, um livro velho, para quem não leu, é novo. O livro dos Espíritos é um livro que foi publicado há mais de 160 anos. Para quem nunca leu, ele é novo, né? Então, para aquele que é neófito dentro da doutrina, aquele que chega pela primeira vez e lê esse texto, para ele é tudo novidade. Para nós que somos estudantes, nós já estamos mais familiarizados, né, com esses termos, com essas ideias. Então, aqui, essa substância que envolve, que é vaporosa aos nossos olhos, parece um vapor. Quando nós vemos, por exemplo, né, numa manifestação, numa aparição de um espírito, não de uma materialização, mas de uma aparição em que aquelas pessoas mais sensíveis são capazes de ver, a gente vê exatamente aquilo que aparece nos filmes, na televisão. É aquele corpo transparente, né? Você olha para um espírito e você consegue ver através dele. Então ele acaba tendo aquela característica entre translúcido e transparente, né? Então é capaz de ver, parece um vapor realmente, parece aquela fumaça. Então, para nós vemos daquela forma. Mas para o próprio espírito, ele é tão sólida quanto o próprio corpo. Ele é capaz de se tocar, de se sentir. Mas, apesar de ser assim, por ser muito vaporosa, por ser muito sutil aquela matéria, ele é capaz de se elevar na atmosfera e se transformar para onde queira. Kardec faz um comentário a esse respeito. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Vamos aqui para Miramês, para a gente já concluir aqui o nosso estudo. Fizemos aqui apenas a introdução, e ele traz para nós então assim, vejamos como Miramês, um espírito, traz para nós a sua visão sobre o que é exatamente essa substância, sobre o que é essa estrutura. E ele diz assim: assim como damos formas aos nossos pensamentos e, de certo modo, vida às nossas ideias, nós somos o produto dos pensamentos de Deus e recebemos vida pelo seu poder magistral, pela arte que tem de criar. Somos filhos de Deus, como somos pais de nossos pensamentos. Tudo o que criamos povoa a nossa mente a nos entregar os resultados das nossas intenções. Desde quando fomos criados, começamos a viajar do alfa ao ômega e do ômega ao alfa. Porém, necessitamos de instrumentos para essa grande viagem. Assim como na Terra, precisa-se de roupa para vestir
e de carros e outros instrumentos para viajar. Essa é a lei universal. O espírito reveste-se de uma roupagem a que chamamos perispírito, sem que esta seja definitiva. Ela é apurada conforme a evolução do espírito ou suprimida, de acordo com o mundo em que ele habita. Existem ainda variedades de corpos usados pelos espíritos, de que muitas escolas espiritualistas igualmente dão notícias pelas suas pesquisas. Compreendemos o caso de uma complexidade muito grande, mas fascinante, de modo a nos atrair a atenção para estudos mais sérios, dada a engenhosidade de sua formação. Podes observar o fruto de uma árvore, o mais simples que seja, o seu líquido, a essência, ou, se assim podemos o chamar, o néctar, sempre se encontra protegido por vários corpos, para que possa cumprir o seu dever de nutrir os homens e animais, insetos e aves. Verifiquemos o mel das abelhas, alimento salutar, fortificante e incomparável para os homens. Como vem sendo ele guardado pelas operárias de um apiário, é revestido por muitos processos que os próprios homens não aprenderam ainda, por serem todos naturais, sem nenhuma perda de substância alimentícia e medicamento. O espírito, propriamente dito, não foge a essa lei. Se reveste de muitos corpos e destitui-se dos mesmos quando deles não precisa mais. Enquanto cresce, vai se desvencilhando das roupagens, que são sempre grosseiras, e tornando-se livre da liberdade de Deus, nosso Pai Criador. Aqui, por exemplo, Bom dia, Eden. Aqui, por exemplo, ele fala sobre esses vários corpos. Esse é um tema que vem sendo estudado dentro da própria doutrina, muitas vezes de uma forma não muito produtiva, porque se preocupam muito mais em negar e aceitar e ficar ali impondo ideias do que abrir a mente para essas possibilidades. Mas André Luiz, por exemplo, já comentou alguma coisa sobre diversos corpos. Outros espíritos já falaram sobre isso também, que o perispírito ele é construído por camadas e tudo mais. Independente da realidade, mais uma vez, nós não sabemos. Eu posso dizer, olha, eu acredito que, e dependendo da força dos meus argumentos, eu vou querer convencer as pessoas, mas continua sendo a minha opinião pessoal. Então, por isso, ainda tem muita coisa para se aprender sobre a sede do pensamento, sobre a sede da memória, sobre as estruturas do perispírito, se são 3 corpos, se são 7 corpos. Muitos debates ainda têm que se colocar sobre isso. E aqui em cima, por exemplo, o Miramês fez um comentário interessante quando ele diz que várias escolas trazem para nós essas informações. Quando ele diz assim, deixa eu pegar de novo aqui o trechinho. Cadê você aqui? Eu acabei perdendo aqui onde eu estava comentando. Mas ele fala para nós aqui sobre essas escolas espiritualistas que vão trazendo para nós também essas suas ideias. Então, onde está aqui? Peraí. Me perdi aqui agora. Mas enfim, ele comenta aqui então que várias dessas escolas vão trazendo para nós então essa informação sobre esses corpos perispirituais. Segundo parágrafo. Sim, achei aqui, André, obrigado. Existem ainda variedades de corpos usados pelos espíritos, de que muitas escolas espiritualistas igualmente dão notícias, pelas suas pesquisas. Então, quer dizer, diz assim, a palavra final é do espiritismo? Certamente que não, seria muita pretensão da nossa parte. Seria, na verdade, muita arrogância da nossa parte acreditar que todas as verdades já foram desvendadas pela doutrina espírita. O que nós temos aqui, na verdade, são elementos iniciais para direcionar as nossas pesquisas. E certamente será uma valiosa contribuição quando nós começarmos também a ter um entendimento sobre aquilo que outras escolas já perceberam, em termos, por exemplo, de centros de força, que hoje nós chamamos de chakras, né, usando essa terminologia ali daquela região do Oriente Médio,
mas nós temos ali centros de forças que são estudados, corpos espirituais com suas estruturas que também vêm sendo estudados. Então, com o passar do tempo, a gente vai expandindo cada vez mais a nossa visão. E até porque esses termos que são utilizados são termos que foram criados para o nosso entendimento aqui no nosso mundo material. Mas como que isso é compreendido no mundo espiritual? Por exemplo, me recordo naquele livro, Transição Planetária, em que, se eu não me engano, Filomeno de Miranda, o livro é baseado naquela grande tragédia do tsunami, lá em 2004 em Sumatra, que eu comentei agora há pouco, e o livro conta sobre a grande mobilização do mundo espiritual de diversas caravanas de trabalhadores que se deslocaram até aquela região para ajudar no resgate daquelas dezenas, centenas de milhares de pessoas que desencarnaram. Então acampamentos foram montados naquela região toda para recolher aqueles espíritos. E ali encontraram então espíritos que traziam características de católicos, hindus, muçulmanos, espíritos das mais variadas culturas que nós vemos hoje. Por que eu digo isso? Porque dentro desses grupos nós encontrávamos, por exemplo, esses espíritos que não eram espíritas. Não espíritas do modo como nós entendemos, mas eram espíritos com grau elevados de conhecimento, grau elevado de adaptação espiritual, de potencialidades, e que eles não trazem uma cultura igual a nós, uma cultura ocidental. Imaginemos um espírito, um grande mentor, vinculado à religião hindu, lá naquela região da Índia. Como é que ele chama o perispírito? Será que ele tem uma cartilha no mundo espiritual em que todo mundo tem que usar os mesmos termos, os mesmos nomes? Quando Kardec disse que cunhou esse termo, que criou esse termo, perispírito, fazendo uma relação do prefixo peri, que vem do grego, que fala em volta, para criar esse termo, todos os grupos de espíritos do planeta usaram esse mesmo termo? Então, na verdade, é uma questão de comunicação. E os espíritos dizem, como nós já vimos nas questões anteriores, essa questão de palavras é um problema nosso. Somos nós que temos que nos entender. Porque a linguagem no plano espiritual é outra. Lá eles usam termos, usam ideias, usam argumentos que são muito diferentes dos nossos. A doutrina espírita hoje, codificada do jeito que ela serve para nos educar, nós aqui encarnados no planeta Terra. E aqueles outros mundos, quais são as cartilhas que eles utilizam para trazer ali as definições? Isso é importante para a gente poder perceber que isso que nós temos hoje é realmente aquela cartilha de alfabetização sobre a realidade espiritual. Depois que nós passarmos dessa fase de termos esses entendimentos básicos sobre a realidade espiritual, nós vamos então ultrapassar esses argumentos e aprenderemos coisas completamente novas. Importante a gente ter essa abertura da nossa mente de perceber que nesse estágio esses argumentos servem para nós. Para estágios mais evoluídos, isso aqui é coisa de principiante. E para finalizarmos aqui, o espírito, o perispírito, para nós na Terra, é de grande valor. Ele nos livra e nos protege de certos enervamentos ou contrações que o espírito poderia sofrer sem a sua proteção, ante o ambiente negativo e carregado de magnetismo inferior. O espírito reveste-se de corpos de acordo com o ambiente em que estagia, ou que vai trabalhar. Qual o vaqueiro que usa a roupa de couro, além da sua costumeira, para correr dentro do mato? Como usa o cavalo que o protege e o ajuda no seu mandato? Eis aí porquê da necessidade dos corpos usados pelos espíritos na sua jornada da Terra. O perispírito, para o espírito, ainda é uma veste grosseira. No entanto, para os homens, além de ser invisível, é uma substância delicada, com o poder ideoplástico extraordinário, obediente à alma, à vontade da alma, que o usa como veste temporária.
E aqui é um grande problema, né? Esse poder ideoplástico extraordinário significa que o nosso pensamento tem a capacidade de moldar o perispírito intencionalmente ou não. Muitas vezes, pelo fato de termos o pensamento desequilibrado, isso faz com que o nosso perispírito sofra a influência dessas ideias. Daí a nossa capacidade de curar e, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de adoecer. E ele segue. Ele se unifica em torno do espírito por uma lei de atração criada pela chama divina que o sustenta e dirige, até quando lhe aprouver. Tem muitas funções, uma das quais é ser intermediário entre o corpo de carne e a alma. Por meio dele, o mundo físico é vitalizado, mantendo a coesão molecular, como a própria vida instintiva dos órgãos. Ainda existem outros pormenores que com o passar do tempo serão descobertos. Só temos a dizer que o perispírito é uma grande maravilha para os espíritos ainda em condições materiais. Então, temos ainda muito que aprender sobre esse elemento. Nosso querido Custódio, irmão do bem, trazendo para nós aqui o exercício das vossas sensibilidades, através do amor e dos estudos, compreender-se-á melhor a funcionalidade do mundo espiritual e dos seus habitantes, os espíritos. Então é um processo de realmente crescimento, né? Obrigado pela participação. Pois é, Andréia. Então ainda temos muita coisa que aprender, através dos estudos, para despertar a nossa consciência, e através do amor, para elevar os nossos valores. Somente assim nós somos capazes de adentrar a esse mundo espiritual e conhecer o mundo espiritual e os seus próprios habitantes. Porque do contrário, nós ficaremos de longe ainda, apenas ali elaborando teorias. Teorias muitas vezes equivocadas pela nossa própria limitação. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, fizemos aqui uma pequena introdução a esse tema, né, o perispírito. Pois é, Andréia, mas é um processo, né? A gente tem essa pressa de querer mudar tudo, mas tudo virá com o tempo, né? Importante, né? Toda longa, como diz Gandhi, né? Toda grande viagem começa com o primeiro passo. A gente já deu bons passos por aí, né? E estamos no caminho certo, temos certeza disso. Fechando por aqui então, pessoal, fizemos uma introdução aqui nesse tema do perispírito, que, como eu falei para vocês, Kardec abordou de uma forma muito superficial, e ele vai depois desenvolver melhor lá no Livro dos Médiuns, lá no livro A Gênese, né, trazendo para nós mais elementos que ele foi desenvolvendo com o passar do tempo. Se o Livro dos Espíritos foi desenvolvido em 1860, nós teremos depois o Livro dos Médiuns em 62, teremos o livro A Gênese em 65, né, ou 68,